Bem-vindos ao nosso quarto episódio de Elas em Pauta, um programa desenvolvido pela Gedeon Richter do Brasil. A Gedeon Richter é uma empresa farmacêutica húngara fundada em 1901 que tem cuja sua missão desenvolver produtos de qualidade e ajudar que as pessoas tenham mais qualidade de vida. A empresa tem foco em pesquisa e basicamente atuamos na área de biosimilares, de saúde da mulher e de sistema nervoso central. Hoje a gente está recebendo aqui o Márcio Atala, professor de Educação Física com especialização e treinamento em treinamento de alta performance, com pós-graduação em nutrição. Ele é autor de vários livros e foi idealizador e apresentador de vários programas de muito sucesso, muito conhecidos por todos nós, na Rede Globo, no GNT, na Rádio CBN. Márcio, muito obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui hoje. Imagina, o prazer é tudo meu e toda oportunidade para falar de saúde a gente não pode perder. Muito obrigado. Bom, você é uma pessoa que usa de todos os seus meios possíveis para falar de saúde, de bem-estar, de movimento. Eu imagino que levar informação para as pessoas é uma tarefa árdua, mas a gente é bombardeado todo dia de muitas informações. Como é que a gente faz para pegar essas informações e transformar em ações ou em movimento? Como é que a gente faz para absorver isso e tomar uma atitude com essas informações? Olha, se eu soubesse essa resposta não é de bilhões, essa resposta é de trilhões de dólares, né? Hoje, a informação nunca esteve tão disponível, né? E nosso estilo de vida nunca esteve tão ruim. Então você tem uma dicotomia, né? Eu não vou ficar voltando a 200, 300 mil anos, a 30 mil anos, nada disso. Vamos voltar na década de 80, né? O que era um cereal matinal? Era flocos de milho com açúcar, né? Você não tinha diet, você não tinha... Esse era o saudável. Você não tinha adoçante, estava chegando o Diet Light no Brasil. Mas você tinha só 13% da população em 1989 acima do peso. Os números de doenças crônicas eram muito menores. Nosso estilo de vida era muito mais saudável. E a gente tinha muito menos informação. Se você quisesse alguma informação, imagina, se você chegasse para sua mãe, final da década de 80, e falasse: mãe, eu quero consumir chia, compra amaranto para mim. Ela ia falar: o que está acontecendo aqui? Né? A gente, quando queria uma informação, ia pesquisar numa base, era tudo, né? Verdade. Não era tudo tão rápido, a informação não era tão disponível. Hoje você tem disponível informação a hora que você quiser, na palma da sua mão, de qualquer assunto. Impressionante. Só que, quando a gente pensa nos pilares do estilo de vida, esses pilares estão sendo vividos cada vez mais com problemas. Então vamos pegar os 4 principais, que são sempre falados. Movimento. Nunca foi tão sedentário, né? O brasileiro em média dava 10 mil passos no final da década de 80, hoje ele dá 2.400. Você tem aproximadamente 70% da população que não faz o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 30 minutos 5 vezes por semana. Quando você pensa na alimentação, obviamente as pessoas têm comido muito mais do que a necessidade, né? E isso a gente pode avançar em cada um dos pilares. O nosso cérebro é programado para isso, para comer mais do que a gente precisa. Foi assim que a espécie sobreviveu. Armazena, quando precisar, tá lá. Exato. Só que, cara, a gente tem a refeição a hora que a gente quiser, né? Qual foi o sacrifício para mim entrar aqui nesse estúdio, me deparar com pão de queijo, que é uma das coisas que eu mais adoro, e não comer? Porque eu não estou com fome, porque eu comi antes de sair da minha clínica. Mas é irresistível. Se eu não tenho muita força de vontade, eu ia comer sem fome nenhuma. E eu estou com vontade, tanto que eu estou falando com você sobre isso, né? Você lembrou do pão de queijo. Do pão de queijo. Então, o alimento está muito disponível. E a gente é programado para comer mais do que a nossa necessidade. Quando a gente pensa em sono,
A gente precisa de pelo menos, aquelas pessoas, minoria, que é curto dormidor, precisa de 4 ciclos de sono, 6 horas. A grande maioria das pessoas precisam de 5 ciclos de sono, né? Cada ciclo dura 1h15, 1h30, vai dar ali 7 horas, 7 horas e meia. A gente tem dormido menos. A questão do estresse, e todo mundo sabe a importância do sono. Você acessa informação hoje, o que mais tem as pessoas dando informação da higienização do sono. Em relação ao estresse foi fundamental para a gente sobreviver, né? Só que hoje ele é crônico. Você acabou de falar uma coisa, é muita informação. Muito maior do que a capacidade do nosso cérebro de assimilar. Né? E aí como que faz para você pegar essas informações, ter esse olhar crítico e interno do que eu tenho que fazer para mudar? Por que é difícil mudar? Porque o ser humano, ele só sobreviveu porque ele precisou poupar energia. Você mesmo falou, né? É isso. Ele precisa poupar energia. Então todas as decisões que a gente toma inconscientemente são para poupar energia. O nosso cérebro, ele é o órgão que mais gasta energia. Ele gasta mais de 20% das nossas calorias diárias. Então, ele aprendeu a automatizar as coisas. Então, a gente vai tomando todas as decisões no automático, a gente aprende as coisas, cria rotina para não ter que pensar. Você não pensa para colocar o seu terno, você não pensa para amarrar seu sapato, você não pensa para tomar banho. As coisas... Então, eu entrevistei uma neurocientista em Nova York, o Andy Suzuki, chefe do departamento de neurociência lá, da Universidade de Nova York. E ela fala que cerca de 80% de tudo que a gente faz ao longo do dia, a gente só reage ao meio ambiente. E esse é o problema. Nosso meio ambiente hoje, ele é uma tempestade perfeita para o nosso corpo. Porque ele te dá muito conforto e o nosso cérebro vai sempre optar pelo menor movimento. Então, se eu tenho uma porta de saída a 3 metros e uma a 1 metro, essa é a decisão inconsciente do cérebro. O ser humano, quem já não tentou subir uma escada rolante e estava quebrada, qual é a reação imediata? Desapontamento. Aquela reclamação interna. Exato. Não é uma coisa do tipo, puta, que legal, eu vou queimar 10 calorias. Não nasceu esse cérebro. Até para descer, né? Até para descer. A escada rolante está parada, você fala, puxa, vou ter que descer. Esse é o nosso cérebro. Na questão da alimentação, é aquilo que eu falei, está muito disponível. E aí no inconsciente você vai comendo. Se eu não tivesse trazido muito para o consciente... Tinha rodado aqueles pães de queijo. Já tinha ido. Do sono, você tem os sistemas que regulam o nosso sono. Basicamente, a gente tem 2 sistemas. Um sistema que é o ciclo circadiano, muito balizado pela luz e ausência de luz. Então, toda vez que vai escurecendo, a gente vai liberando uma série de substâncias que vão nos induzindo ao sono, acalmar nosso cérebro. E aí, o que acontece? Quando a gente vive esse meio ambiente hoje, ele é muita luminosidade. A gente leva o celular para a cama. Eu brinco que a gente leva o sol para a cama, né? Então, isso de fato acontece. E a gente tem um excesso de estímulo também, né? Então, quando você pega, por exemplo, a questão das emoções, da informação, do estresse, a informação está o tempo inteiro disponível. Tem uma pesquisa de Nova York mostrando o seguinte: 92% das pessoas, antes de colocar o pé no chão, já consumiram alguma informação no celular. Olha que loucura. Ele acorda e a primeira coisa que ele faz é acessar o celular. E consome a informação, já está ativando o cérebro, né? Então você está reagindo ao meio ambiente que não dá aquilo que o nosso corpo foi programado. Então a grande dificuldade dessa nossa geração é que vai ser a primeira geração na história da humanidade que vai ter que colocar hábitos naqueles 20% consciente. Vai ter que criar hábitos, até automatizar, que não são simplesmente a reação ao meio ambiente. Aí é que está a dificuldade. Aí você me pergunta, existe algum lugar que conseguiu fazer isso? Alguns. Né? Então você vai para Copenhague, você vai para Amsterdã. Copenhague tem mais bicicleta do que carro, do que habitante. Por quê? Porque eles criaram um meio ambiente que, se eu não for de bicicleta, eu estou errado. Eu vou demorar o dobro do tempo, vai ser muito mais caro, é inviável. Essa é uma mudança que toma tempo.
Toma tempo. Isso é um planejamento grande. Exato. Né? A Coreia do Sul, você vai falar, pô, por que os coreanos são magros? Porque lá a porção é regulamentada. O governo não deixa você ter porções grandes. Você não vai lá no cinema e pegar uma pipoca grande, isso não existe. Aquele pacotão de Cheetos. Não vai rolar. Né? Então, você tem alguns lugares que implementaram políticas de saúde pública ou mudaram ali a questão do meio ambiente, que faz com que aquela população seja mais saudável, porque o nosso corpo, a gente não consegue, ele foi desenhado para funcionar com movimento, né? Foi assim que a espécie evoluiu. Então você vai do pediatra ao geriatra, você passa por qualquer especialidade médica, o cara vai falar que você tem que fazer exercício. Aí você fala, não, eu vou no médico do sono, ele vai falar que você tem que fazer exercício. Né? Então assim, o nosso corpo é desenhado para algumas coisas, para dormir, para se movimentar, e hoje o meio ambiente ele não proporciona isso no automático, não. Então, pelo contrário, ele te leva para o sedentarismo. Excesso de informação, excesso de comida, pouco sono. Né? Se você quiser, você vai passar a noite inteira vendo série, é sedutor. Quando você vê, você está assistindo. Se você não se policiar, se você não colocar travas, basicamente, se você não trouxer para os 20% consciente, vai ser difícil. E falando, você falou um pouco, às vezes, dos antagonismos da vida. O ver série o tempo todo chama maratonar. Maratonar, isso é um antagonismo. É um antagonismo, porque uma maratona não é exatamente ficar sentado no sofá. Exato. É legal que você vai falando, eu vou trazendo algumas coisas. Eu vou juntar duas coisas que você falou. Primeiro, com relação a movimento. Segundo, excesso de informação. E terceiro, fake news. Eu vi um programa teu na rádio na semana passada falando a respeito de um estudo realizado com arroz. Eu vou deixar você falar. Mas assim, a informação está disponível, mas nem sempre ela é uma informação de qualidade. Tem vários aspectos, né? Vamos começar esse negócio de informação, né? Que assim, cara, você quer emagrecer, né? Você quer ter um corpo legal, você não vai ter muito jeito. Você vai ter que fazer exercício, você vai ter que cuidar da sua alimentação, né? E é muito chato você falar isso, porque é o básico, né? Aí, como é o básico, como que você faz se diferenciar? Aí você tem as pessoas que têm um poder de comunicação um pouco melhor, que vão lá e vão falar água com limão, não sei o que, gratidão, isso daí emagrece. Aí o outro vai falar, não, se você fizer o meu treininho de 7 minutos por dia, é igual você frequentar não sei quanto tempo de academia. E aí, o ser humano é danado, cara. Você é cruzeirense. Eu sou cruzeirense. Né? Se tem um comentarista que normalmente fala bem do Cruzeiro e um outro que fala mal do Cruzeiro, qual que você vai escutar? Eu tenho a tendência a, de novo, falar dos antagonismos. Eu sempre digo que é bom escutar os dois lados, mas eu sempre coloco aquele que está falando bem. Me sinto mais confortável. Por exemplo, você saiu de casa, você vai se pesar. Tem 2 farmácias. Você foi lá, se pesou 75 numa balança. Aí você foi na balança, outra 80. Qual que você vai se pesar no dia seguinte? Na mesma, porque eu preciso perder. A gente tem a tendência de buscar o conforto. É isso, eu brinco assim, meu pai estava medindo pressão outro dia, e ele tem 2 aparelhos. Aí ele falou, mas esse aparelho ele dá sempre um pouquinho maior, dá 14 por 11, esse outro está dando 13 por 8, e aí ele acredita no que dá menor, que te dá boa informação. Então, quando a gente começa a ver, a malha 7 minutos você vai ter o mesmo resultado de um ano de academia. De verdade, você sabe que não. Mas você vai indo buscando esses atalhos. E isso é um terreno fértil para desinformação. E aí você tem um outro ponto. Então, eu ouvi isso de alguém que hoje a maior busca das pessoas é pela atenção dos outros. A nossa atenção vale muito. Então, para querer um clique, para qualquer coisa. Então vem um estudo lá de Harvard, né, falando da questão do arroz branco. O jornalista ele não vai se dar o trabalho de ter uma análise crítica em cima do estudo, de ler o estudo inteiro. Aí ele vai pegar um trechinho que diz o seguinte: se você consumir só arroz branco, isoladamente, né, você pode ter um pico de glicemia igual ao do açúcar. Beleza.
É muito raro você ver um cara pegar numa refeição e comer só arroz branco. Um pratão de arroz e é isso. Quem que faz isso? Né? Só o moço do estudo. Entendeu? E aí a jornalista publica que arroz é tão perigoso quanto açúcar. Pô, isso é um tapa na cara da evolução aqui, da cultura brasileira, que é do arroz com feijão. E eu lembro que, por conta do arroz, eu fiz uma viagem para um documentário que eu fui até a Coreia do Sul. Porque eu estava fazendo uma intervenção em Jaguariúna e fui me servir num buffet de uma feijoada e pus arroz branco. E uma senhora falou assim, pô, você acabou de fazer uma intervenção de nutrição para a população, está comendo arroz branco? Isso é uma farsa, você fala uma coisa e faz outra. Eu falei, eu nem ia discutir que eu não falei nada daquilo, mas tudo bem. Eu perguntei para ela, mas por que arroz branco não? Porque dá barriga, porque engorda, porque dá diabetes, porque mata. Eu falei, nossa, que forte. Ela falou, ficou brava comigo, enfim, foi mal educado. Eu subi para o meu quarto e comecei a pesquisar. Aí o bom da informação. Quanto você acessa rápido? Quanto um brasileiro consome de arroz em média por ano? 42 quilos. Tá. Qual é o país que mais consome arroz no mundo? Coreia do Sul. Que é o país do estudo. Não, o país do estudo foi Harvard. Foi Harvard. É. Aí olha que louco, um sul-coreano consome em média 120 quilos de arroz por ano. Só que olha o detalhe. Coreia do Sul é um dos países mais magros do mundo, menos de 5% de obesidade. E é um dos países mais longevos, tem 11 anos mais de expectativa de vida do que o Brasil. Eu não posso falar que é porque eles consomem arroz, né? Então, claro que se você entender minimamente, saber que se você colocar algum tipo de proteína, algum tipo de gordura, algum tipo de fibra nesse arroz, você não tem esse pico glicêmico. Então o brasileiro ele consome o que normalmente? Arroz, feijão, uma proteína, né? Acabou, né? A combinação arroz com feijão, ela acaba formando uma proteína de altíssimo poder biológico, muito absorvida pelo corpo, uma proteína vegetal, muito nutritiva, com pouca gordura. E aí vem um estudo desse. Aí as pessoas ficam com medo da comida. E aí você pega uma população mais carente, que também nem leu a matéria, só leu o título, para de comer arroz. E aí esse cara vai comer o quê? Daqui a pouco tá comendo uma bolachinha, uma barrinha, que é muito pior, cara. Ninguém falou do macarrão. Se o arroz é ruim, vamos pro macarrão. Você entendeu? E dá para comer um prato de macarrão inteiro. Exatamente. Arroz não, mas macarrão come. Exatamente. Você entendeu? Aí, você matou. Olha como é bom conversar com pessoas inteligentes. Que você vai trazendo coisas que é exatamente isso, né? É alternativa. Se o arroz faz mal... É uma associação clara. Então, quando você pega da informação, hoje talvez o mais difícil, porque ninguém é obrigado a ser especialista em tudo, é você filtrar essa informação. Então o que dá mais trabalho hoje é você desconstruir certos mitos, principalmente na alimentação, né? Isso dá muito trabalho. Tem duas coisas que eu queria perguntar para você. A primeira delas é, existem aqueles mitos de que eu faço academia. Se eu faço academia, estou alto, e isso a gente escuta dentro da academia. O cara fala, os mais velhos falam, já malhei, né, meia hora. Os mais novos falam, já treinei meia hora, agora eu posso comer. Então, este mito de que treinei, o resto está liberado, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E o segundo é, eu acredito que tudo na vida tem um pouco de sacrifício. Não sei se levantar às 6 horas da manhã para academia é uma coisa que agrada a todo mundo, mas você tem que se movimentar. Não sei se abrir mão do pão de queijo na entrada é legal, mas você tem que fazer o sacrifício. Então, a primeira é sobre esse balanço de malhei e tá liberado. O segundo é, tudo tem sacrifício. Você tem que ter a consciência de pegar a informação que você tem disponível e utilizar. Perfeito sua colocação. Primeiro, falando da atividade física, claro que se você fizer atividade física, você vai ter inúmeros ganhos, independente do que você for ali, se você comer muito. Você vai melhorar a questão da sua pressão, você vai melhorar a quantidade de massa muscular, enfim, provavelmente você vai melhorar a sua captação de glicose. Então você tem muitos benefícios inerentes à atividade física feita com regularidade. Quando você está pensando na questão do peso, que
é importante a gente deixar isso, não é nenhuma questão de preconceito, mas você tem uma associação clara de aumento de circunferência abdominal com vários tipos de doença. Você fez exercício, você comeu o dobro, comeu mais calorias do que você está gastando. É meio matemático isso. Pô, não tem segredo, você vai ganhar peso, você vai engordar, não tem por onde. Então, é muito importante você tentar encontrar esse equilíbrio e falar e fazer uma coisa que você falou, que é sacrifício. Porque se a gente for no automático, a gente vai comer mais mesmo. Eu presto serviço para uma maior rede de farmácia do Brasil há 5 anos. Então eu cuido da saúde da população de mais de 50 mil pessoas. E a primeira pergunta que eu fiz lá, quando a gente começou a trabalhar, até por curiosidade, era: quais os produtos mais vendidos na farmácia? Qual foi minha surpresa? Primeiro, Paçoquita Diet. Segundo, chocolate diet. Terceiro, Mentos. Quarto, chicletes Walter. Quer dizer, tudo que está disponível no balcão. Ninguém entra para comprar aqui. Eu estou falando isso porque é por está impulso? muito disponível. É impulso. É o pão de queijo dele. É o pão de queijo tá dele. Ali no check-out, você pega e leva. Então, esse sacrifício, você entender, né, é tão complicado isso, cara, porque é uma questão cultural você entender que sua saúde não é só sua. Mesmo que você só pense em você, né? Então, beleza, eu vou fazer meu sacrifício, vou ali acordar, que nem você falou, 6 da manhã, fazer meu exercício. Pô, preferia dormir mais meia hora, mas vou lá. O corpo pede, né? E é engraçado que às vezes você levanta e você fala: hoje tá chovendo. Hoje tá chovendo. Hoje tá chovendo. Eu não vou. Aí você olha e fala: não tá chovendo, mas tá muito frio. Você fica tentando arrumar uma desculpa, né? Então você tem essa questão que você tem que disciplinar e conviver. E aí, se você pensar: saúde é minha, não estou afim de fazer, eu quero ser feliz, quero comer o que eu quiser, vou ficar aqui. Puta, não é, cara. Sabe por quê? Porque se você não tiver plano de saúde, o custo da saúde não se paga mais, cada vez aumenta o imposto. Se você é do plano de saúde, todo mundo está pagando essa conta, né? Então, porque é dividido, você não é igual ao seguro de carro, você bateu mais, você vai pagar mais, né? Então, esse é um custo dividido e é uma conta que em lugar nenhum do mundo está fechando, com raríssimas exceções que fazem essas políticas de saúde pública, entendeu? Então, essa questão de você fazer algum sacrifício, seja por você, seja por quem você gosta e convive com você e precisa de você. Ponto, porque você está falando do custo da saúde no pagador, mas a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, alguém vai deixar de trabalhar para estar contigo no hospital. Você entendeu? Aí tem uma série de outros custos adjacentes, tem o absenteísmo, você vai deixar ou seja, tem um custo muito maior, que eu não sei nem se alguém consegue calcular. É isso, entendeu? Então, esses sacrifícios, a informação está aí. Né? Se você perguntar para 100% da nossa audiência, atividade física faz bem? 100% vai dizer que sim. Ter uma alimentação mais equilibrada, in natura, é importante? Todo mundo sabe. Agora, como colocar em prática? Aí você falou uma coisa que eu gosto: sacrifício, né? Quando sua mãe, quando você era pequenininho, falava assim: vai escovar o dente. Você não queria, mas aí você escova, ela vai, vira hábito, você sente a necessidade. Você vê que é importante, você faz. Tomar banho, você vai tomar banho, pô, né? Tem coisas que a gente tem que fazer. Pra gente, chama autocuidado. Entendeu? E assim, é que nem se falou, tem as pessoas próximas que a gente gosta, que a gente convive, e se você gosta dessa pessoa, é justo com essa pessoa você fazer com que ela sofra, que ela abra mão de um monte de coisa para, entendeu, cuidar de você ou para pagar alguma coisa. Então, e nem pode dizer: eu não sabia. Não tem mais como falar. Não dá para dizer: hoje em dia você sabia. E eu gosto de uma frase que é o seguinte: conviva, escolha aquele desconforto que você consegue conviver. Você entendeu? Então, assim, eu não gosto de atividade física. Cara, tem 500. Escolhe aquela que você consegue conviver. É subir escada, sobe escada todo dia. Mas adianta subir escada? Pô, estudo agora do Reino Unido, 400 mil pessoas que tinham problemas genéticos em relação a doenças cardiovasculares. Acompanharam esses caras 20 anos. Aqueles que subiram só 5 andares de escada em média por dia
tiveram 20% a menos problemas cardiovasculares. Então escolhe aquele desconforto que você vai encarar. Sem ir pra academia. Entendeu? Tá na rotina dele. Mas eu de comida. Cara, escolhe aquele tipo que você vai conseguir conviver. Se não, se a gente for levar a vida no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai ser ruim para você e para quem está perto de você e para toda a população. É verdade. A gente fala, você falou de duas coisas que são, eu acredito que é a base de tudo. Fazer o movimento, fazer o teu exercício, cuidar um pouco do teu corpo. E nem sempre a gente está falando de estética, como você disse, eu estou falando de manter o meu organismo funcionando da maneira mais adequada, e tem a questão da alimentação. Existe algum que é mais importante que o outro? Ou eles têm que coexistir? Hoje eu ouvi eu estava tendo uma reunião com o pessoal do governo lá em Brasília e eu ouvi uma frase que foi muito interessante. Ele falou o seguinte: claro que a alimentação emagrece, né? E aí eu não vou fazer exercício, vou só fazer alimentação. Eu não consigo manter. Essa conta não fecha. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. O metabolismo vai caindo. Então daqui a pouco você vai estar comendo tão pouca comida para manter o peso que você compromete sua massa muscular, sua autonomia e sua saúde. Hoje você tem uma relação direta com massa muscular, principalmente membros inferiores, e saúde cognitiva, diminuição de demência depois dos 60 anos. Então, se você for pensar puramente em perder peso, se fechar a boca é mais fácil, entendeu? Você deixar de comer 600 calorias é mais fácil que gastar 600 calorias. Mas coexistir é importante, porque a atividade física ela é fundamental, é a única maneira para você ganhar massa muscular. E você tem que ter uma alimentação, e aí você vai equilibrando. Mas para a saúde, as coisas coexistem. Não tem como você abrir mão de uma dessas variáveis. Vou te colocar uma situação aqui, mito ou realidade? É melhor ter uma pessoa um pouco acima do peso, mas que pratica exercício, do que uma pessoa bem magra, sedentária? Isso não é nem mito, nem... quer dizer, isso daí é um estudo muito bem feito na Inglaterra, que acompanhou quase 500 mil de pessoas. E é melhor você ser uma pessoa acima do peso, com sobrepeso e fisicamente ativo, do que um magro sedentário. Ou seja, aí a gente fala de aparência. Ter uma boa aparência nem sempre significa ter saúde. E nesse estudo mostrou que nos próximos 10 anos, aquela pessoa que é magra e sedentária, ela tem o dobro de chance de desenvolver uma doença crônica do que uma pessoa acima do peso, mais fisicamente ativa. Não é mais fácil comer comida de baixa qualidade? Muito mais barato, mais fácil. Você entra na padaria, mais. Tem um pacotinho com alguma coisa, você come. Comer uma salada requer sentar, requer pedir, às vezes até mais caro. É engraçado, né? Comer uma comida mais saudável é mais caro do que comer um hambúrguer. Você tem vários motivos, né? Eu lembro que meu irmão é engenheiro, mora nos Estados Unidos e tal. O negócio dele é CEO de uma empresa que fabrica míssil, avião e tal. E eu sempre tive boas discussões com ele. E ele tem aquela visão de engenheiro. E isso tem mais de 20 anos, ele virou para mim, ele mora nos Estados Unidos, a gente entrou no supermercado, e ele virou para mim e falou: sabe qual que é o problema? Você devia fazer um estudo. Ele falou para mim, eu falei: qual? A caloria nunca teve tão barata. O preço da caloria está mais barato. Isso é louco, cara. Ele pode olhar. E aí, é verdade. Depois de um tempo teve esse estudo mesmo. E é verdade. Então, vamos lá, fazer uma salada. Puta, dá trabalho, né? Mas, então você tem a coisa de que é prático, muitas vezes, você pegar um pacote de algum alimento industrializado e comer. Então tem essa questão da praticidade. Tem a questão do preço, né? Então, às vezes, é mais barato você comprar um pacote de bolacha, sei lá o quê, que vai custar 6, 5, 4 reais, você nem consegue comer aquilo inteiro, você fica... empanzinado. Não é? Tem a outra coisa, você vê, em aeroporto, uma vez eu até fiz uma coluna sobre isso, me cobraram 10 reais uma maçã.
Isso tem uns 4, 5 anos. Aí eu lembro que eu falei isso na rádio e o Dan Stubach brincou, mas que tipo de pessoa que come uma maçã no aeroporto? Pô, você tá lá, né? Você já tá ali, aí você entra ali, 10 reais. O que é melhor? Comer isso ou você ia comer lá, de repente, um sanduíche, pão de queijo, alguma coisa que ia ser mais barato? Então você tem essa questão e aí você tem uma terceira variável que é o gosto. O gosto da salada, se você comer ela pura, né, não tem tanta graça. Não é atrativo. É. Mas a indústria descobriu rapidamente que se ela colocar um pouco de açúcar, sal e gordura, você ativa as papilas e isso é o chamado impossível comer um só, né? E aí você consome. Então, a indústria conhece tudo que a gente conhece e produz alimentos que são muito sedutores e gostosos. Acaba que ficando mais barato, né? Então hoje você tem ali um esforço da indústria de tentar melhorar a qualidade do alimento, diminuir um pouco de açúcar e tal, mas hoje todo mundo vai para a praticidade, a grande maioria das pessoas. E aí você falou de sacrifício. Eu colocaria que as pessoas que conseguem mais mudar o estilo de vida, além de sacrifício, eu colocaria, são as pessoas que conseguem planejar. Entendeu? Eu planejo, eu vou comer aqui, eu vou planejar, pô, eu vou viajar, eu vou então malhar desse jeito, eu vou subir. Quem consegue planejar e ter rotina, sai na frente. Aquele que vai deixando, esse cara não consegue. Porque ele age por impulso. Por impulso. Você sabe que teve um estudo das freiras? Pô, as freiras viviam 10 anos mais que as mulheres americanas, na média. As freiras americanas viviam 10 anos mais. Porra. Vamos estudar. Será que é porque ela não tem marido e o marido enche a paciência? Pode ser. Deve ter relação. Deve ter relação. Não vamos descartar. Ignorar. Não vamos descartar, pode ser. Mas aí tiveram 3 variáveis que eles viram que eram muito importantes. Primeiro, mente ativa. Elas liam muito e ensinavam muito. Então o que eles viram? Que as freiras, elas tinham uma incidência de Alzheimer muito menor. Mas quando dissecavam o cérebro dessas freiras, você via sinais de Alzheimer. E você disse, o cérebro consome muito mais caloria muito e energia mais do que o resto. 20%, você 20%. Falou. E aí você via o cérebro das freiras com muitas conexões paralelas. Então, mesmo elas apresentando alguns sinais de Alzheimer, não manifestava. Então, a atividade mental era uma coisa. Segunda coisa, atividade física. As freiras são muito ativas, elas têm que andar muito, né, nos conventos, enfim. Elas acabam tendo uma rotina com muito movimento espontâneo de caminhada. E a terceira coisa, rotina. Hora para acordar, hora para dormir, um sono legal, reparador. Então, a rotina ajuda muito. Então, quando eu começo a perceber isso na prática clínica e também em estudos, aquelas pessoas que conseguem determinar uma rotina, ser dona do seu tempo, colocar as travas para fazer as coisas que ela julga importante, isso é fundamental. Então, encontrar significado é fundamental. Então, vamos supor, sempre conto a história da minha mãe. Minha mãe vivia falando, mãe, atividade física é importante, mãe faz, mãe. 2014, vamos passar férias nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ela não conseguiu acompanhar os netinhos nas compras, nos programas. Pediu para mim um reloginho de contar passos. Falou, você sempre fala de contar passos. Aí ela viu que ela estava dando um pouco mais de 2.000 passos por dia. Aí eu falei, mãe, vai aumentando aos poucos. 1.000 passos a cada 2 semanas. E vai indo ver até onde você vai. Passou ali, nem 5, 6 meses, ela já dava 7.500 passos. Se matriculou numa aula de hidroginástica, fez um grupo de amigas, todo dia de manhã ia lá. E aí eu falava, pô mãe, o que te fez mudar? Ela falou, eu vi que eu não ia mais aproveitar meus netos. Então ela encontrou um significado para colocar, para criar uma rotina que não era agradável. Antes do café da manhã que ela preparava para o meu pai, ela ia para a aulinha dela de hidro. Entendeu? De hidroginástica. Então, assim, ela encontrou um significado. Então, quando você olha assim, você fala, por que eu quero mudar?
Eu vou te contar uma história. Tem um CEO de uma montadora que me procurou. Chegou lá, falei, fala. Aí ele falou, eu tô com 120 e tantos quilos, eu sou super bem sucedido, eu quero ser exemplo para minha empresa, quero que as pessoas me sigam. Eu já comecei a achar aquilo esquisito, porque ele está fazendo para o outro, ele não está fazendo para ele. Aí fiquei ouvindo. Aí ele falou, pô, eu tenho muito dia, mas eu sou muito bem sucedido, mas eu tenho um dia muito ocupado, muitas... Ele foi colocando todas as dificuldades na mesa. Não deixou eu falar nada, colocou todas as dificuldades. Aí eu peguei e falei, deixa eu te falar uma coisa. Por que você veio até mim? Você podia ter procurado um profissional da saúde que ia te dar um medicamento. Você podia, comigo, você vai ter que criar um hábito. Os 15 primeiros minutos aqui, você só arrumou desculpa e já me deixou claro que você não tem tempo para nada. Se você não quiser, não tem como ser feito. Atividade física não tem como terceirizar. Eu não posso fazer por você. Se eu pagar um menino para fazer para mim, não resolve. Não resolve. É. Esse é contigo. Aí, enfim, conversei e tal. A única coisa que ele estava disposto a fazer era subir escadas no prédio dele. Mas tudo bem, eram 20 andares. É um começo. Lógico, eu tenho o caso do Emílio Surita, que é um grande amigo, assim, e em 3 meses, e também foi em 2014, ele perdeu 9 quilos subindo escadas num desafio que a gente fez lá no Pânico. E foi o começo, porque hoje ele vai na academia 6 vezes por semana. Ele tinha 99 quilos, hoje ele tem 83. Ele tinha 38% de gordura, hoje ele tem 19%. Quer dizer, é um cara que passou dos 60 anos, entendeu? Mas ele fez e começou subindo escadas. Aí passa 2 semanas, a pessoa vem para mim e fala assim, olha, tá adiantando nada. Eu falei, sério? Tá adiantando nada? Tá adiantando nada. Eu falei, você subiu os 14 dias? Não, subiu uns 8. Eu falei, tá bom. Eu falei, você tem uma banda, né? Tenho, toco bateria. Eu falei, tá bom. Eu nunca toquei guitarra. Se eu fizer 7 aulinhas, 8 aulinhas, você acha que eu vou atrapalhar muito se eu quiser participar do show da sua banda? Vamos junto. Aí ele falou, pô, não dá. Eu falei, por que você acha que em 7 dias você vai mudar? Você entendeu? Então, assim, primeiro, acha um significado de verdade. E se for querer ser exemplo, beleza. Mas, cara, você vai ter que fazer sacrifício. O fator motivador é meu, né? Não dos outros. E eu não vou poder fazer por você. Entendeu? Então tem coisas que a gente não pode terceirizar. E que nem você falou, é sacrifício. O fácil é deitar e maratonar. Esse é o fácil. Esse é mais simples. Porra, você... E esse qualquer um consegue fazer. Exato. E ainda vai beliscando ali o seu pãozinho de queijo, se é mineiro igual a gente, opa! Tem em casa, hein? Tá lá no freezer. Então, tá lá no freezer. Não tem como. Mas tem uma outra coisa também que, assim, quando você começa a fazer o exercício, tem aquela barreira de ativação, você passou por ela, você começa a ver que você se sente melhor, você consegue andar melhor, você tá menos ofegante, a roupa tá meio larga. A grande maioria das pessoas que passa por essa barreira de ativação, que começa a ver um resultado, como você usou o exemplo do Emílio, o início é mais difícil, mas depois que você passou, aí você começa a tomar gosto, porque o resultado está aí. Então, mas olha que engraçado. É que os 7 dias não resolve, você não consegue enxergar em 7 dias. É isso. Precisa de um pouquinho mais. Essa neurocientista Wendy Suzuki, ela fala o seguinte, no cérebro tem uma região chamada hipocampo, e para a gente criar uma conexãozinha de um hábito, o tempo mínimo são 3 meses. Aí eu falei, 3 meses? Mas tem que fazer todo dia nos 3 meses? Ela falou, uns 70 dias. Então, em 3 meses, para você criar a conexão, tempo mínimo, são 3 meses. Associação Brasileira de Academia. De todo mundo que se matricula numa academia, 64% desiste antes de 3 meses. Bom. Então, é o que você falou. Quem passa essa barreira... Você não vai encontrar um cara que vai falar, fiquei mais descondicionado. Não. O cara que passa essa barreira, ele começa a fazer as atividades com mais facilidade. A roupa emagrece, tem o lado da vaidade, entendeu? Hoje eu tava falando com um cara que ele falou o seguinte, eu tinha 125 quilos, eu tomava remédio para diabetes e hipertensão e não controlava. Hoje ele tá com 83 quilos, ele falou, cara... Nem tomo mais remédio. Nem tomo mais remédio. Entendeu? Então, assim, tem que arrumar um significado e é o que você falou, tem que insistir.
porque o resultado vem um pouco. Eu perguntei para essa neurocientista se a premiação seria um caminho para criar o hábito. Ela falou, só nos primeiros 3 meses. A maior recompensa vem depois, com isso tudo que você falou. Eu vou te contar um caso. Agora, em final de novembro, tinha um personal lá na academia que ele falou comigo que um aluno chegou para ele e falou, cara, eu vou viajar agora no início de janeiro e eu queria começar a me preparar, mas eu não quero ficar muito forte. eu quero assim, porque senão as pessoas vão notar que eu tô ficando muito forte. Ele falou assim, fica tranquilo. Em um mês você não vai ficar muito forte. É engraçado essa percepção de que um mês eu vou transformar. E não é assim. Não tem um hábito. E é muito engraçado que às vezes a pessoa fala, olha, eu quero fazer musculação, mas eu não quero ficar grandão. Eu falei, amigo, grandão só se você tomar umas coisinhas aí que você não vai tomar. Então fica tranquilo. Não se preocupe. Que eu faço musculação há 30 anos e não sou grandão, entendeu? Ô Márcio, uma última pergunta. Homens e mulheres, tem diferença? Aí a gente escuta, de novo, aquelas histórias de mito ou realidade. A mulher é mais disciplinada, a mulher tem mais força de vontade, a mulher se preocupa mais, porque tem um pouco disso, né? Até acho que a sociedade é bem injusta, porque o homem tem uma barriguinha, ele é bem sucedido, né? A mulher tem uma barriguinha, ela é desleixada, né? Então, assim, tem diferença, homens e mulheres, no geral? Tem muita diferença. Então, tem uma diferença fisiológica, né? E fatores fisiológicos que dificultam mais para a mulher. Menos testosterona, coração menor quantidade de sangue. Então você tem algumas coisas fisiológicas que tornam a tarefa da mulher um pouquinho mais difícil. Quando chega na menopausa, nem se fale, as mulheres reclamam bastante. Então você tem uma questão fisiológica que torna o resultado da mulher, muitas vezes, um pouco mais demorado. Segunda coisa, mulher, pela cobrança, ela é mais disciplinada, né? Que nem se falou, a sociedade cobra, elas são mais disciplinadas, elas ouvem mais, elas tendem a seguir mais. Então, nesse aspecto, a mulher sai na frente. Eu não sei se é porque ela é cuidadora, mas o que você percebe é que a mulher cuida mais. Então, quando você pega dados populacionais, por exemplo, do IBGE, você tem as mulheres mais ativas. Você tem as mulheres com uma alimentação melhor. E aí pode ser um aspecto cultural que influencia, que eu acredito muito nisso. Pode ser porque ela também, normalmente, na estrutura familiar brasileira, é quem dita, não é dita as regras, mas é que dá o tom. Né? Ela vai na farmácia, ela que compra o medicamento para o marido, ela que prepara muitas vezes, né? Naturalmente ela pensa não nela somente, mas em todo mundo. Mãe, cara, a mãe é provedora, né, cara? A mãe, ela tem aquela coisa de cuidar. Então a mulher, ela tem isso. Então, ao mesmo tempo que fisiologicamente é um pouco mais difícil para a mulher, por outro lado, elas ganham na disciplina, elas ganham na preocupação com o próximo. Então, eu acredito muito nisso. Muito bom. Eu vou perguntar para a Fernanda aqui se a gente tem alguma pergunta. E tem uma questão que eu queria abordar, claro, dos remédios. Porque muitas vezes a gente, né, fala, olha, é importante, fez atividade física e às vezes tira o remédio. O medicamento, ele está aí para auxiliar. Em muitos casos ele vai ser necessário. Com atividade, em muitos casos, a dose é menor. Então você vai ver em muito pouco tempo medicamentos, né? Porque antigamente todo mundo era ativo simplesmente porque a gente vivia num meio ambiente que exigia movimento. A gente vivia menos também. E vivia menos. Então hoje você vai ter essa questão, pessoas fisicamente ativas, você vai ver que vai ser uma dose menor. Quando você vai ver a posologia lá, você vai ver que vai começar a vir com essa diferenciação. Então, o remédio ele é importante e ele vai auxiliar muito. Em muitos casos, algumas pessoas vão precisar da medicação e isso vai ajudar muito em melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida. Mas ele não substitui a academia e a alimentação. Impossível. Não tem uma pílula que você toma que resolva tudo Impossível. isso. Não continua valendo ainda a necessidade de cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar da alimentação. E saúde é integral. Isso que você falou é lindo. Quando você faz atividade física, se eu pudesse escolher um órgão como mais beneficiado é o cérebro.
tá? Você ajuda a diminuir depressão, ansiedade, mal de Alzheimer, diminui demência, melhora seu humor. Então você tem inúmeras adaptações do cérebro com a atividade física. Quando eu falo, se eu pudesse escolher só um órgão como mais beneficiado, essa frase é de um livro que chama Corpo Ativo, Mente Desperta, de um neurocientista de Harvard, que é um livro que eu super recomendo, que ele mostra como a saúde é integral e como a atividade física é fundamental para você ter uma saúde emocional e cognitiva melhor. É o todo, né? É o todo. É o conjunto. Corpo né? são, mente sã, já diria Juvenal antes de Cristo. Muito bem. Tem essa coisa de que você tem que escolher. O que é melhor? A musculação ou o cardio? Olha, obviamente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Então é importante que você faça um treino resistido, seja musculação, funcional, pilates, não importa, para você manter a massa muscular. Só que o trabalho cardiovascular, ele dá outros ganhos, outras adaptações no corpo. Seu coração vai ficar maior, vai bater menos vezes por minuto para levar sangue, oxigênio, nutrientes. Então não é uma questão qual é melhor, eu tenho que optar por um ou por outro. Por que eu tenho que optar? Por que eu não posso fazer um pouquinho de Alterna, né? Exato. Eles são complementares? Eles são complementares, exatamente. Você pode optar a fazer um dia, hoje eu vou fazer uma musculação, amanhã eu vou fazer um... E se você é uma pessoa que está com peso legal, eu vou fazer menos cardio, vou fazer mais musculação. Eu sou uma pessoa que já sou naturalmente forte, então eu vou fazer um pouquinho mais de cardio, um pouquinho menos de musculação. E aí você vai... Sabe aquela caixa de bombom que você tem de tudo um pouquinho sortido? Atividade física é assim, escolhe aquela ali e encaixa no que você gosta. E às vezes as pessoas falam, qual atividade que é melhor? A que você gosta e que você vai fazer. Que você vai dar regularidade. Que você vai fazer. Exato. Porque, eu sou uma pessoa que gosta de correr, às vezes a pessoa fala, correr é muito chato. Pra mim, não. Você entende? Mas eu não sou aquela pessoa que tenta convencer as outras pessoas a virem comigo. Até porque o cara vai achar que eu sou o chato. Exato. Acha aquela que você gosta e vai com ela. Você falou isso. Acha aquela que você vai conseguir fazer. Que aí o cara fala, não, eu quero que você me faça o melhor treino. Aí você põe o treino e o cara não faz. Então vamos ver o que é possível. Vamos sair desse mundo e vamos trazer para a realidade. Exato. 3 meses, né? Se a gente conseguir pensar em que 7 dias na semana você vai fazer pelo menos 5, né? Então 3 meses é um período para criar um hábito. Tem estudos que mostram que um dia de atividade física na semana você já tem algum benefício para a saúde. Então eu ouvi de um professor na faculdade, acho que em 1990 lá na USP, que ele falava assim: um dia é melhor que nada, 2 dias é melhor que 1, 3 é melhor que 2. Qual o mínimo de atividade física? Vamos lá. Se você é considerado uma pessoa pouco ativa, o que é pouco ativa? 90 minutos de atividade divididos ali em 3 dias na semana. Então dá 30 minutinhos por dia. 3 vezes na semana. Isso já é suficiente para você reduzir em quase 50% a chance de ter diabetes ou pressão alta. Então, você ser pouco ativo já é ótimo. Mas eu não gosto de academia. Se você der 7.000 passos por dia, você já é considerado uma pessoa pouco ativa e já vai ter esses benefícios. Agora, recomendação dos colégios americanos, da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30 minutos 5 vezes na semana. Esse é o ideal. Esse é o mundo ideal. A alimentação ela vai ter que não vai diferenciar. A gente estava falando muito da questão de calorias e tal aqui. Então, na menopausa você vai tentar manter esse equilíbrio entre atividade física, alimentação, comida de verdade. O que a gente sabe é que a atividade física aeróbica de intensidade moderada alivia os sintomas da menopausa. Você fazer um trabalho de força também, porque você tem uma diminuição de alguns hormônios e o trabalho de força, de alguma maneira, eleva um pouco os níveis desse hormônio. Em relação à alimentação, é importante você tentar buscar esses alimentos que têm mais nutrientes, são mais naturais, porque existe a tendência de você buscar o conforto na comida nessa
nessa fase, porque você está passando por uma série de adaptações ali, e aí principalmente com, às vezes, um picozinho de glicemia, alguma coisa assim, você busca alimentos mais calóricos e doces. Então, tentar evitar um pouco o excesso de açúcar e evitar os alimentos muito calóricos. Mas, por exemplo, sabes que após a menopausa há uma diminuição da quantidade de estrógeno circulante. Exato. Isso tem outros problemas, como por exemplo osteoporose. Exato. O suplemento, não estou falando só de suplemento medicamentoso, mas suplemento alimentar. Ele ajuda você a manter esta deficiência natural do corpo de alguma outra maneira. Com certeza. Hoje você já tem uma linha ali na alimentação, então vai se pesquisando a cúrcuma como um alimento mais anti-inflamatório. Você tem alimentos que são, você falou da osteoporose, que são ricos em cálcio, né? Então, tanto os lácteos como as verduras verdes escuras, você vai incorporando esse tipo de alimentação que vai ser protetora para a mulher que vai passando pela menopausa. Então, você não tenha dúvida nenhuma que a alimentação tem um papel muito importante nessa fase. Em todas as fases, nessa fase também. E uma coisa ótima que a gente vem conversando é a modernização das coisas, porque quando eu era pequeno, lá em BH, minha avó fazia casca de ovo triturada, que ela queria aumentar a quantidade de cálcio. Né? Então, hoje em dia, acho que tem outras melhores de serem comidas do que a casca do ovo. E às vezes tem a pessoa que não vai conseguir, ter nessa alimentação. A questão da suplementação evoluiu muito, né? Então, hoje você consegue, poucas pessoas vão conseguir temperar com cúrcuma, mas você já consegue comprar um suplemento de cúrcuma que tem um efeito anti-inflamatório. Então você consegue, organizando, ter esses tipos de nutrientes que vão auxiliar bastante. E dependendo da situação, o profissional de saúde pode recomendar, um suplemento de vitamina D, cálcio, enfim, existem disponibilidades. Agora, é muito importante isso que você falou, porque eu, por exemplo, falo muito, porque a creatina tem um poder também na nossa cognição, parará. Beleza, mas vamos fazer o básico primeiro. Então você estava falando de osteoporose. A vitamina D é importante pegar um pouco de sol. Importante ter atividade física de impacto. Então caminhar, musculação, porque o músculo vai fazer uma pressão no osso e estimula o ganho de massa óssea. Então a pessoa quer ficar deitada, não consome, não toma sol e quer comprar essa saúde na farmácia. Tem que fazer a parte dela. Então vamos trabalhar um estilo de vida legal para que esses suplementos sejam potencializados. Porque, o cara lá, beleza, vou tomar creatina, porque eu quero melhorar minha cognição. Você está dormindo bem? Não, durmo 4 horas por noite. Você está destruindo sua cognição. Pega você no dia que você dormiu bem e no dia que você dormiu mal. É outra coisa. Entendeu? Atividade física. Cara, atividade física regular, a partir de 2, 3 meses, produção de novos neurônios, neurogênese. Então você quer melhorar a cognição, faz atividade física, dorme direito. Aí depois você toma sua creatina. Agora o cara não faz nada e acha que a creatina vai resolver esse problema. Só a suplementação resolveu tudo. Não vai dar. Ainda não. Não sei se um dia vai. Fernanda, temos uma última pergunta para o Márcio. Cara, se você for fazer uma atividade física muito moderada, assim, do dia a dia, começa fazendo. Entendeu? Agora, claro, vai fazer uma atividade física mais programada, mais intensa, vou começar a correr, vou fazer uma aula de spinning, vou fazer um treino de um nível de intensidade, tem que buscar um cardiologista, né? Ele vai pedir o exame ali, vai fazer um eletro de esforço, vai ver qual é a situação, se não tem nenhum problema, e aí a partir daí é com um profissional de educação física, que vai estabelecer ali alguns parâmetros, vai fazer uns testes, vai saber exatamente como você está e vai desenvolver um programa. Mas um cardiologista, para quem quer buscar uma atividade mais programada, é o profissional indicado. E aí ele provavelmente acompanha e vê como é que está a tua evolução. Claro. Muito bom. Falamos aqui, tivemos essa conversa super agradável com o Márcio Atala. Poxa, muito obrigado. Papo de Minas. Próxima vez eu vou sugerir um pão de queijo aqui pra gente ir comendo. Vou te falar que mineiro não costuma recusar. Você conseguiu não comer, foi uma vitória. Foi muito bom. Bem fácil. Obrigado, Márcio. Obrigado por estar conosco. Imagina. Obrigado por acompanharem. Até o próximo episódio. Tchau.